Vamos começar com uma ideia que soa meio contraintuitiva. E se a coisa mais radical, mais antinatural que um cérebro humano faz for ler um livro? Parece estranho. Mas esse é um insight tão poderoso que poucas pessoas consideram e que muda tudo sobre como a gente enxerga esse hábito que parece tão simples. Pode parecer esquisito, mas pensa bem. Respirar, falar, andar, tudo isso já vem meio que programado no nosso DNA, certo? Agora, a leitura é uma história completamente diferente. Para decifrar umas palavrinhas numa página, o cérebro tem que executar uma proeza neurobiológica que é, francamente, inacreditável. E é aqui que está o ponto central da nossa conversa. O jeito que a maioria de nós lê hoje em dia, sabe, rápido, pulando de um link para o outro, pode estar enfraquecendo algumas das nossas habilidades humanas mais importantes. Fica por aqui, porque essa análise vai mostrar por que ler de verdade, a leitura profunda, é um baita superpoder evolutivo. Então, para a gente entender esse superpoder, primeiro a gente precisa desvendar a mágica por trás do ato de ler. E olha, já adianto, não é nada óbvio. É isso mesmo. Simplesmente não existe um gene da leitura. Toda vez que um cérebro humano aprende a ler, ele está, na verdade, realizando uma das maiores façanhas da nossa espécie. Ele está se religando, se reprogramando para uma habilidade que não estava prevista na nossa evolução. E aqui está o grande truque do cérebro. Para ler, ele faz um hack incrível. Ele recruta e conecta áreas que evoluíram para outras coisas, como reconhecer rostos, objetos, sons, e com tudo isso, ele cria uma rede totalmente nova. Leitura é uma invenção, não um instinto. Agora, a parte mais fascinante é ver como esse circuito funciona na prática. É como um grande espetáculo, sabe? Um verdadeiro circo neural acontecendo em milissegundos. Pensa nesse circo neural. A visão identifica as letras. Em seguida, a área da linguagem traduz aquilo em sons e ideias. A memória vai lá no fundo buscar referências. E as áreas de emoção, essas fazem a gente sentir a alegria ou a tristeza do personagem na pele. É por isso que, às vezes, ao ler a palavra churrasco, a gente quase sente o cheiro. O cérebro inteiro está participando da festa. E é aqui que a coisa fica séria. Porque, assim, ler um post rápido na internet é uma coisa. Agora, mergulhar de cabeça num livro ativa esse circo neural de um jeito muito mais intenso. E é aí que o verdadeiro superpoder é desbloqueado. Quando a gente lê de forma lenta, imersiva, estamos dando ao cérebro um treino completo. Não é só um aquecimento, é uma maratona. Essa ativação total é o que constrói os verdadeiros superpoderes cognitivos. O primeiro superpoder é a capacidade de pensar como um detetive. A leitura profunda treina a gente a não aceitar a primeira informação que aparece, mas a conectar os pontos, a fazer deduções, a avaliar a qualidade dos argumentos. É basicamente o antídoto perfeito para o pensamento raso. O segundo superpoder é talvez o mais humano de todos. Ler nos permite viver outras vidas. A gente sente as dúvidas, os medos, as alegrias de personagens que são completamente diferentes de nós. E essa capacidade de se colocar no lugar do outro é, no fundo, a base da nossa convivência em sociedade. E essa é a beleza da coisa toda. Ler não é uma atividade passiva, de jeito nenhum. O autor nos dá o roteiro, a planta baixa. Mas somos nós que construímos os cenários, os rostos e as emoções dentro da nossa mente. Cada leitura se torna uma experiência única, pessoal, uma cocriação. Ok, mas se a leitura profunda é tão poderosa assim, o que acontece quando a gente abandona esse hábito? É aqui que a gente entra no grande conflito do nosso tempo. Esse contraste aqui é fundamental. A leitura profunda treina nosso cérebro para o foco, para a complexidade. Já o padrão da leitura digital, com suas notificações, seus links, nos treina para a distração e para a superficialidade. São dois modos de pensar completamente diferentes. Segundo neurocientistas, o risco é bem real. Se a gente perde o hábito da leitura lenta, nosso cérebro pode literalmente desaprender a fazer as conexões necessárias para o pensamento crítico. E isso nos torna mais suscetíveis a notícias falsas e a visões de mundo, excessivamente simplificadas. Mas calma, a solução não é demonizar a tecnologia. É sobre a gente se tornar mais inteligente na forma como usamos. A proposta aqui é visionária e bem prática. A ideia é desenvolvermos a capacidade de ter dois modos de leitura. Um modo para escanear informações rapidamente na internet e outro para mergulhar num livro ou num artigo complexo. É ter a ferramenta certa para cada tipo de tarefa, sabe? Então, o ponto crucial é este. Não precisamos abandonar o mundo digital. Precisamos, isso sim, nos tornar mestres dos nossos próprios cérebros.
escolhendo ativamente qual circuito de leitura usar, em vez de deixar que o modo padrão da internet domine tudo. E essa é a mensagem final. Ler profundamente não é um hobby para poucos. É um exercício essencial para a saúde da nossa mente, para a nossa capacidade de nos conectarmos uns com os outros e para a gente manter nossa humanidade em um mundo cada vez mais acelerado. Fica aí a reflexão. Em um mundo que nos puxa o tempo todo para a superfície, talvez o ato mais revolucionário seja justamente escolher mergulhar fundo. É um treino essencial para o cérebro, para a mente e principalmente para a nossa capacidade de nos conectarmos de forma mais humana. Então, como é que se constrói de verdade um hábito de leitura? O segredo está em entender como o cérebro funciona. Não é sobre hacks, não é sobre força de vontade, é sobre biologia aplicada. Olha, vamos começar com uma verdade que, sinceramente, pouca gente fala. O cérebro só muda com repetição consistente. Ler de vez em quando, sabe, não cria conexão neural nova. A tal da plasticidade do cérebro, ela responde à frequência, não a um pico de intensidade aqui e outro ali. E é aqui que está o erro clássico que quase todo mundo comete. A gente trata a leitura como se fosse um ato de força de vontade e de motivação. Mas olha, a ciência já mostrou que não é assim que o cérebro se organiza para criar um comportamento que dura. E aqui a gente vê os dois sistemas do cérebro em ação. De um lado tem a motivação. É uma decisão consciente, que usa o córtex pré-frontal. Essa é a parte do cérebro que cansa, e cansa rápido. Do outro lado tem o hábito, que é um circuito automático, lá nos gânglios da base. É o nosso piloto automático. A grande sacada é justamente essa, tirar a leitura da zona de decisão e passar ela para a zona automática. O cérebro simplesmente adora uma rotina previsível. E para criar uma, basicamente precisa atender essas 3 condições aqui. Quando uma coisa acontece sempre no mesmo horário, no mesmo contexto e com um custo inicial baixo, o cérebro começa a fazer aquilo sem precisar pensar, sem esforço consciente. Então o ponto crucial é esse aqui, ó. Começar pequeno não é sinal de fraqueza. É pura estratégia sináptica. Pode ser algo simples assim, 5 páginas por dia, 10 minutinhos. O que importa mesmo não é a quantidade no começo, mas a repetição. Diária. Estável. É isso que vai construir o circuito no cérebro. Agora, vamos mergulhar na biologia da coisa, para ver como essa consistência constrói uma mudança física de verdade no cérebro ao longo do tempo. E não é só uma ideia, é uma alteração na estrutura mesmo. Quando um circuito de leitura é ativado todo santo dia, o cérebro começa a fazer um negócio chamado mielinização. Pensa na mielina como se fosse a capa de um fio elétrico, só que para os nossos neurônios. Ela vai lá e isola o circuito, o que permite que a informação passe muito, mas muito mais rápido e com mais eficiência. E o processo biológico é simples, mas é super poderoso. Não tem mágica aqui, é só o cérebro se adaptando fisicamente para a tarefa fluir melhor. A repetição reforça o circuito, o cérebro responde colocando mais mielina e pronto! A leitura fica mais rápida, mais fácil e até mais prazerosa. É por isso que no começo parece tão difícil e depois de um tempo a coisa simplesmente vai. Ok, para esse processo todo de mielinização ser eficiente, o cérebro precisa de um sinal claro, um aviso de que agora é hora de ler. E é aí que entra o poder de ter um ritual. Mas por que um ritual é tão importante assim? Simples, porque o cérebro aprende por associação. Se a leitura acontece cada dia num lugar diferente, num horário diferente, num estado emocional diferente, o cérebro não consegue firmar o circuito de um jeito eficaz. Essa abordagem toda espalhada é, sinceramente, muito ineficiente para construir um hábito. Esse ritual, então, ele funciona como um gatilho para o cérebro. Cada um desses elementos, o mesmo lugar, o mesmo horário, até o fato de não ter notificações, manda um sinal bem claro. Atenção, estamos entrando no modo de leitura profunda agora. E com o tempo, uma coisa incrível acontece. O cérebro começa a antecipar a tarefa. O simples ato de sentar naquele lugar específico já começa a preparar o circuito para a leitura. O processo começa a parecer que não tem esforço nenhum. É a pura economia cognitiva em ação. Certo. Então, quais são as mudanças reais, tangíveis, que acontecem dentro do cérebro depois de algumas semanas fazendo isso? O que muda de verdade na prática? Olha só, esse é mais ou menos o cronograma da adaptação. A primeira semana é basicamente para vencer a resistência inicial. Mas as mudanças mais fortes, aquelas que a gente percebe, começam a aparecer depois de umas 3 a 6 semanas de leitura diária, consistente. Chegando na 8ª semana, o hábito já parece automático, e na maioria das vezes, até prazeroso.
E essas aqui são as atualizações que acontecem por dentro. A gente vai desde um impulso bem menor de ficar checando o celular até uma capacidade muito maior de conectar ideias complexas, de perceber contradições e até a empatia aumenta. Porque a leitura de ficção, por exemplo, ativa regiões do cérebro ligadas à teoria da mente, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Beleza, mas como é que essas mudanças internas se transformam em benefícios práticos, no dia a dia? Porque no fim das contas, é na vida real que a mudança importa, né? E é aqui que a transformação fica poderosa de verdade. No trabalho, na hora de tomar decisões, na vida emocional e até no jeito de usar a internet. A pessoa sai de um modo reativo, que só responde a estímulos, e entra num modo interpretativo. Isso em todas as áreas da vida. É fundamental lembrar disso aqui. Ler 100 páginas num dia e depois ficar 10 dias sem ler nada, isso não gera nenhuma adaptação cerebral significativa. O cérebro aprende com constância, com previsibilidade, não com picos de intensidade. Pensa nisso como um treino neural de longo prazo. Isso nos leva à mudança de mentalidade que é, talvez, a mais importante de todas. O objetivo aqui não é terminar livros como se fosse uma lista de tarefas. O objetivo é se tornar alguém que lê. É uma mudança de identidade. E aí fica a pergunta, né? O que será que muda primeiro, a ação ou a identidade?